Quem blasfema de Deus, acontece coisas, hein? E eu dizia na live de ontem, não escarneça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deixa Jesus fora dessas coisas. Ninguém era mais esquerda. Jesus era contra o aborto, Jesus era contra o roubo, Jesus era contra o tráfico, tudo que era ilegal, Jesus era contra. E aí, aconteceu o que aconteceu. É uma live relâmpago, mas o Senhor vai falar grandemente através dessa live. Eu tive uma visão. E Deus me disse assim, desce, pega um papel e pega uma caneta e escreve. Eu irei mudar radicalmente a trajetória do Brasil. Eu, Senhor, vou levantar uma grande inimizade entre os Estados Unidos e o Brasil, os Estados Unidos, o aliado dos Estados Unidos, o Brasil e os aliados do Brasil. Peça para a nação brasileira se preparar, porque eu irei agir, o Senhor, com grande poder e com grande glória. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O apóstolo Reginaldo Rolim, em live no dia 20 de outubro, entregou uma tremenda visão, onde ele ouviu a voz de Deus e anotou tudo que Deus lhe entregou. Ele alertou para não brincarem com o nome de Deus, pois de Deus não se zomba. E o que aconteceu com Lula foi permissão de Deus, um aviso para não zombar do Criador. Assim também como a candidata à presidência dos Estados Unidos, Kamala, fez em seu comício, zombando de Deus. O apóstolo entregou também a tremenda visão que Deus lhe mostrou. Ele vai mudar a trajetória da nação brasileira. E irá se levantar uma grande inimizade entre os Estados Unidos, Brasil e seus aliados, pois está chegando um tempo de mudança para a nação brasileira. E Deus alertou o Brasil para se preparar, pois será em breve. Ele viu 3 datas: 2 de dezembro, 12 de janeiro e 22 de janeiro. Confira cortes da live do dia 20 de outubro do apóstolo Reginaldo Rolim. Mas antes, já se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Nós estamos vivendo um momento decisivo do território nacional e internacional. Pedi oração pelos Estados Unidos, lá pelo Donald Trump. Ontem eu vi uma coisa, depois que terminei a live, que eu fiquei... Agora eu sei, Jesus, porque o Senhor gritava ao meu coração nesse sonho para os Estados Unidos. Uma pessoa, enquanto Kamala estava fazendo seu discurso presidencial lá nos Estados Unidos, ela gritou, não sei se vocês viram, Jesus Cristo é o Senhor. Ela gritou, uma pessoa no meio da campanha de Kamala, no nome dela, Jesus Cristo é o Senhor. E ela, a candidata, a pré-candidata ou a candidata à presidência da República dos Estados Unidos, disse o seguinte: eu acho que você está no comício errado. Praticamente ela diz, aqui não é lugar de Jesus. Eu acho que você está no comício errado. O seu outro candidato deve estar do outro lado, se referindo a Donald Trump. Não sei se vocês viram isso. Quem chegou a ver isso? Quem chegou a contemplar isso lá nos Estados Unidos? E agora eu entendi por causa do sonho. Por causa do sonho. Deus vai bradar nos Estados Unidos da América para colocar aquele homem na cadeira presidencial. A Câmara, lá nos Estados Unidos, alguém grita do meio do povo e diz, só Jesus Cristo é o Senhor. Ela disse que a pessoa estava no comício errado, que o comício da qual ela queria estar era do outro lado, referindo ao Donald Trump. Quem blasfema de Deus, acontece coisas, hein? E eu dizia na live de ontem, não escarneça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deixa Jesus fora dessas coisas. Ninguém era mais esquerda. Jesus era contra o aborto, Jesus era contra o roubo, Jesus era contra o tráfico, tudo que era ilegal, Jesus era contra. E aí, aconteceu o que aconteceu hoje, na data de hoje, aí, eu não sei o que foi que houve, o pessoal diz que não sei, mas eu quero levar uma palavra para você. É uma live relâmpago,
mas o Senhor vai falar grandemente através dessa live. Convida Jesus para entrar na tua casa. Jesus é o convidado. É o título da ministração hoje, aqui na igreja. Jesus é o convidado. Lembrando que até o dia 2 de dezembro de 2024 são decisivos, até o dia 2 de dezembro. Coisas que nunca aconteceram antes irão acontecer. Gente, eu estou com essa caneta aqui, tá? E ontem, quando terminou a live, lá para a madrugada, 1h30, eu estava na cama e eu tive uma visão. E Deus me disse assim, desce, pega um papel e pega uma caneta e escreve. Eu não tenho esse costume de pegar um papel, de pegar uma caneta e escrever. Mas eu desci, fui ao lugar onde eu faço a live, peguei um caderno que é da minha filha, tá? Caderno que é da minha filha, e abri uma folha em branco e limpo e peguei a caneta que Deus me disseram que eu pegasse a caneta. Então eu peguei a caneta e comecei a escrever. Comecei a escrever a caneta. Comecei a escrever. Aí o Senhor disse, escreve o que eu te disser. Eu comecei a ouvir o que Deus estava dizendo. Isso foi a primeira vez que aconteceu. Eu comecei a ouvir o que Deus estava me dizendo. E aí, eu coloquei a data de ontem, né? Foi no dia 19/10/2024, 19/10/2024, 1h30 da manhã, mais ou menos. E eu comecei, esperando assim, como eu estou aqui, com a caneta em cima do papel em branco, e eu esperando as coordenadas de Deus. E Deus começou a falar comigo, escreve aí. Aí eu comecei a escrever. E o que eu comecei a escrever, em uma parte do que eu estava escrevendo, eu comecei a me assustar. Assustar com a minha própria escrita e com o que Deus estava falando. Nunca tinha acontecido isso. E aí, Deus foi falando comigo e eu fui escrevendo. E o Senhor dizia, eu escrevi assim, eu, o Senhor, eu irei mudar radicalmente a trajetória do Brasil. Eu vou repetir o que está escrito. Eu, Senhor, irei mudar radicalmente toda a trajetória do Brasil. Eu, Senhor, mudarei toda a trajetória do Brasil. E eu comecei a escrever aquilo, eu, Senhor, mudarei toda a trajetória. É necessário acontecer tudo que está para acontecer em território nacional brasileiro e americano. Eu, Senhor, irei fazer um fato e um acontecimento entre a data que foi dada 12 de janeiro de 2025 a 22 de janeiro de 2025. Eu irei fazer um acontecimento. E aí o Senhor me fez escrever a data 2 de dezembro de 2024. 2 de dezembro de 2024. E depois eu escrevi 12 de janeiro de 2025. E depois o Senhor me fez escrever 22 de janeiro de 2025. E o Senhor, embaixo, ele mandou pular uma linha, eu pulei uma linha. Pulando uma linha, eu continuei a escrita, da qual a voz eu ouvia, Deus dizendo, e o Senhor dizia, vou fazer coisas grandes e extraordinárias, que nunca na história, desde o descobrimento do Brasil, nunca desde o descobrimento do Brasil, se ouviu falar, e nem se ouviu, e nem se viu, o que eu, Senhor, vou fazer. De certo que eu irei quebrar o arco do forte. Olha só, isso foi 1h30 da manhã do dia 19/10 de 2025. Nunca Deus tinha mandado eu peguei a caneta e aqui escrevendo, fui escrever. Eu, Senhor, vou quebrar o arco do forte. Levantarei uma grande inimizade entre os Estados Unidos, entre os países aliados americanos e ao Brasil e os seus aliados. Quando chegou nisso aí, porque isso aconteceu a primeira vez e nunca na história tinha acontecido um fato desse. Eu, Senhor, vou levantar. Eu, Senhor, vou levantar uma grande inimizade entre os Estados Unidos e o Brasil, e os Estados Unidos, o aliado dos Estados Unidos,
o Brasil e os aliados do Brasil. E embaixo o senhor disse, é necessário fazer isso. É necessário realizar isso. E foi assim que eu escrevi. E aí coloquei um parênteses, um pouco. Aí o senhor disse, faz uma live. Como nunca tinha acontecido isso na minha vida, eu ouvi. Nunca tinha acontecido isso na minha vida, eu ouvi. Nunca tinha acontecido. Nunca. Tinha acontecido isso. E eu fiquei orando todo o dia de hoje. Olhando para aquelas escritas que Deus me mandou pegar uma caneta. Deus mandou pegar uma caneta e mandou escrever. Nunca tinha acontecido isso. A não ser sonhos. A não ser sonhos, nunca tinha acontecido isso. Eu quero que você fique na sua mente com isso. Quando eu abro um parênteses, assim, eu pulo mais uma linha. Aí o Senhor escreve só mais uma e depois eu continuo o resto. Escreve mais uma e depois eu continuo o resto. E o Senhor dizia, peça para o povo, para a nação brasileira, se preparar, porque eu irei agir com grande poder e glória. Não tem nada que possa contra o poder de Deus. E aí eu parei. Peça para a nação brasileira se preparar, porque eu irei agir, o Senhor, com grande poder e com grande glória. E aí eu parei. Eu confesso a vocês, eu estou no gabinete pastoral. A igreja, você está ouvindo barulho no fundo, porque a igreja está cheia. O culto era para ter começado 18h30 e eu não suportei. E o Senhor disse, começa e faz uma live agora. Faz uma live agora porque eu quero falar à nação brasileira. Porque de hoje em diante, eles têm que se preparar. Coisa que eles nunca viram, eles irão ver. E coisas que eles nunca ouviram, eles irão ouvir. Coisa que eles nunca viram, eles vão ver. E coisa que eles nunca ouviram, eles vão ver. Agora, Deus mandava na última linha dessa nação brasileira que se prepare. Na minha intimidade, eu posso dizer assim, eu perguntei a Deus, o que está para acontecer? De forma grandiosa, que isso nunca me foi, né, dita essas coisas. E o Senhor me disse uma coisa. Nas outras indagações, ele me dizia, a ti não cabe saber. Nessa ele me respondeu. Ele diz, filho, eu sei de algo grande e maligno. Eu sei de algo grande e maligno. Por isso, eu vou ter que agir da maneira que eu vou agir. Só que o povo tem que se preparar. E você vai ficar clamando em suas lives, prepare. E o Senhor me fez ler o que eu escrevi. Eu vi a data 2 de dezembro de 2024. Eu vi a data 12 de janeiro de 2024 e vi a data novamente 22 de janeiro de 2024. São coisas decisivas, grandes e potentes, que eu não sei, mas o Senhor determinava que a nação brasileira se prepare. Porque o que Deus me confidenciou, sem eu ter escrevido, é o seguinte: filho, eu sei de coisas grandes, terríveis e horríveis, que estavam preparando para a nação brasileira. E é necessário eu agir com grande poder e grande glória. Vocês sabem que eu sou uma pessoa voltada em sonhos. Todos os sonhos que eu tenho, eu venho contra. A primeira vez na história, 1h30 da manhã do dia 19 de 10 de 2024, que eu tive uma visão. Eu sentado numa mesa, com um papel e uma caneta. E o Senhor diz, desce, pega um papel em branco e uma caneta e escreve. Escreve o que eu vou te dizer. Eu desci, peguei o caderno da minha filha, uma parte em branco, peguei a caneta e comecei a escrever. E eu estou relatando para você o que eu escrevi. E o Senhor disse que iria continuar novamente de onde eu parei. Que onde eu parei foi o seguinte:
peça, determine que a nação brasileira se preparem, porque eu vou agir com grande poder e grande glória. Eu vou agir com grande poder e grande glória. Deixa a tua curtida aí, por gentileza. Deixa a tua curtida, por gentileza. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim e a nação brasileira. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.